Correr virou moda? Você tem a impressão de que correr virou moda, modinha, que tá todo mundo correndo? Temos que falar sobre isso, né? Coloca aqui nos comentários para saber a sua opinião. Mas será mesmo que correr virou moda? Ou será que você de repente começou a correr, ou passou a correr mais vezes, começou a pesquisar sobre corrida? E quando a gente começa a pesquisar na internet sobre as coisas, hoje é complicado, né? Porque tem os algoritmos da vida, o remarketing das empresas. Então você começa a correr, começa a pesquisar sobre tênis de corrida, de repente lá em uma rede social, no Google, e passa a receber anúncios de tênis de corrida em uma outra rede social, porque está tudo integrado, né? Parece que está todo mundo ouvindo tudo que você fala, e de repente você fez novos amigos aí, está num círculo diferente de amigos, adquiriu novos hábitos. Então, por causa dos algoritmos da vida, do remarketing, por causa do seu novo círculo social, às vezes pode parecer que correr virou moda, que está todo mundo correndo. Mas se você olhar bem aí no seu ambiente de trabalho, né, no seu grupo de família, aí na sua família, no seu prédio, no seu condomínio, na sua rua, você vai perceber que não tem tanta gente correndo assim, né? Na verdade, a quantidade de pessoas que correm é bem pouca, né? Se a gente olhar as estatísticas, aí lá quando eu me formei lá atrás na educação física, a quantidade de pessoas que se exercitavam de uma forma geral era bem pouca, né? E falando de uma modalidade específica como a corrida, eu não tenho aqui estatísticas exatamente, mas não é tanta gente assim que corre, né? Poderia ser mais, né? Só que a quantidade de pessoas que correm não é tão grande. Na verdade, quando a gente começa a fazer uma coisa diferente, a prestar mais atenção em algumas coisas, você começa a perceber coisas que já estavam ali, mas que você não prestava atenção. Por exemplo, se eu começar a falar para você que passam muitos carros azuis na rua, você vai falar que, nossa, eu dificilmente eu vejo um carro azul na rua. E aí, depois de ouvir isso, se a gente ficar conversando sobre isso, pode ser que quando você passe a andar na rua, você passe a ver vários carros azuis depois dessa conversa, porque os carros azuis já estavam lá, embora não em tão grande quantidade, e você passou a prestar mais atenção nesses carros. Qualquer coisa que a gente passe a prestar mais atenção, né, um assunto que a gente passe a ter mais interesse, ele acaba sendo mais comum no nosso dia a dia, mas as coisas já estavam lá o tempo todo, só que você não prestava tanta atenção assim. Aí passou a adquirir aquele hábito, passou a gostar de corrida, passou a prestar mais atenção, a pesquisar, a comprar itens. Então tudo vai, digamos assim, culminando para que você tenha ali, preste mais atenção naquela atividade. Olha, eu torço para que a corrida vire moda mesmo, né? Porque se a corrida virar moda, isso faz com que as pessoas passem a ter hábitos melhores, né? Começam a correr, de repente conseguem emagrecer com a corrida e por estar no ambiente ali de exercício, começam a se alimentar melhor, de repente melhoram o sono. Aí algumas pessoas, em função da corrida, do exercício em geral, passam a diminuir a quantidade de medicamentos que tomam, passam a ter menor quantidade de dores, né? De repente, se a corrida virar moda mesmo, as pessoas fazerem isso com frequência, né, e com prudência, a gente vai diminuir o problema que nós temos hoje em dia em relação ao problema mundial, em relação ao sedentarismo, em relação à obesidade, né, síndrome metabólica como um todo, questões como diabetes, depressão, ansiedade, tudo isso, né, você precisa tratar com um profissional específico, mas o exercício e a corrida especificamente que ajudam muito a amenizar os sintomas dessas doenças crônicas, né, dessas síndromes, fazendo com que você tenha uma saúde melhor. Então, se correr virou moda, eu não sei de fato, mas eu torço para que a corrida vire moda, para que a população em geral, que a gente consiga ter mais saúde e ter pessoas mais saudáveis. E se virou moda ou não sei, mas se a corrida virou moda na sua vida, digamos assim, é bom que você consiga correr com melhor planejamento, com mais qualidade, com treinos mais bem planejados, para que você possa ter aí mais longevidade na sua corrida, correr com menos risco, correr com melhor desempenho, seja lá qual for o seu objetivo, correr 5 km, começar a correr, ou correr a sua primeira meia maratona, ou correr a sua primeira maratona. Eu tenho um curso de corrida que está aqui na descrição, o link para você se inscrever. Lá você aprende a correr, a fazer exercícios de fortalecimento, a transformar a sua corrida, levar a sua corrida para um degrau acima, para que você consiga correr melhor, mais rápido e com menor risco de se machucar. Vou deixar o link aqui na descrição do primeiro comentário destacado. Aproveita o desconto que está rolando esse mês e se inscreve.